E aí galera do YouTube, beleza? Estou aqui de novo para mais uma videoaula sobre topografia, no caso, exercícios de topografia. Galera, como vocês gostaram aí da videoaula sobre memorial de cálculo aí de uma poligonal fechada, resolvi então fazer um memorial de cálculo aí de uma poligonal apoiada ou enquadrada, ou até mesmo de conexão aí. Ela pode ter esses nomes aí. No caso aí, galera, vamos começar lá do início. Vamos dar a definição aí de levantamento planimétrico. Segundo a NBR 3133 de 1994, que fala sobre a execução de um levantamento topográfico planimétrico é aquele levantamento dos limites e confrontações de uma propriedade pela determinação do seu perímetro, incluindo quando houver o alinhamento da via ou logradouro com o qual faça frente, bem como a sua orientação e a sua amarração a pontos materializados no terreno de uma rede de referência cadastral, ou no caso de sua inexistência, a pontos notáveis e estáveis nas suas imediações. Como já sabemos aí, galera, quando se faz um levantamento topográfico, aí existem vários métodos, poligonação, irradiação, interseção, tem muitos métodos aí para se executar um levantamento topográfico. No caso aqui dessa nossa exercício aqui, é uma poligonação, no caso, uma poligonal enquadrada, que é aquela que começa em 2 pontos de coordenadas conhecidas e termina em outros 2 pontos de coordenadas conhecidas. Esse tipo de poligonal aí nos permite calcular e verificar os erros tanto angulares como lineares e fazer as suas correções. No caso aqui, galera, para responder fazer essa videoaula aqui, eu segui o que está na norma, mas alguns valores aí, eu não botei os valores que eram recomendáveis na norma, porque esse exercício aqui, ele não foi algo que eu realmente fiz em campo, foi um exercício elaborado, então não tem como definir, no caso, precisão do equipamento, não tem como definir também essas coisinhas aí que necessitavam do conhecimento do manual do equipamento. Isso aqui é um exercício, é só para vocês terem uma ideia de como se realiza este memorial de cálculo aí. E quando vocês forem realizar realmente um levantamento de campo, vocês vão ter uma base muito boa de como ser feito isso daí, apesar de já termos muitos e muitos programas aí que façam este trabalho aqui. Mas é sempre bom você saber a teoria do que está rolando por trás daquele programazinho lá. Então, galera, na videoaula de hoje, vamos solucionar aqui uma poligonal enquadrada. No caso, vamos fazer os cálculos aí devidos para encontrar as coordenadas aí de todos os vértices desta poligonal. No caso, como eu já falei, é uma poligonal enquadrada. No caso, ela começa em 2 pontos de coordenadas conhecidas, que no caso aqui é do B para o A, e termina em outros 2 pontos de coordenadas conhecidas, que vai aqui do I e J. Galera, prestem atenção, tem B, A, M1. Se eu fosse fazer o croquis mesmo dessa parada toda aqui, não ia caber na tela do notebook. Então eu pulei aqui do M1, deixei um espaço aberto, que é para vocês deduzirem que tem um monte de pontinhos aqui até o M10, ok? Ok. Nesse tipo de poligonal, como conhecemos as coordenadas dos 2 pontos de início e dos 2 pontos finais, também conhecemos os azimutes, tanto de partida como de chegada. Então, vamos aí para os dados da nossa questão aqui. Temos os dados aqui, o azimute de B para A, o azimute de I para J, as coordenadas de A e de I. No caso, nós temos o azimute de A para B, o azimute de I para J e as coordenadas de A e I. Com isso, temos todos os dados aí para resolver esta questão. Temos aqui a caderneta de campo, com os ângulos e as distâncias medidas em campo, não é isso? E então, teoricamente em campo, não é isso, galera? Então, vamos aqui para a solução dessa nossa poligonal aí. Então, bora lá. Como na poligonal fechada, vocês têm que começar com o cálculo do erro angular. Aqui é um pouco diferente, pois como não é uma poligonal fechada, não é isso, não é uma uma poligonal geometricamente fechada, não podemos utilizar aquela formulazinha lá, né? 180n mais 2 ou n menos 2. Aqui, para se encontrar o erro angular, nós necessitamos de um outro método, que começa assim. Vamos calcular o azimute final. Como assim, Daniel, o azimute final? Nós já conhecemos o azimute final? Sim, por isso mesmo, conhecendo o azimute final, e vamos calcular agora um outro azimute final a partir dos ângulos medidos em campo. A diferença entre o azimute final calculado e o azimute final conhecido é o nosso erro angular. Então, bora lá. O azimute final vai ser o azimute inicial mais o somatório dos ângulos medidos na poligonal menos n vezes 180 graus, onde n é o número de vértices. Fazendo as devidas substituições aí, nós temos o seguinte, que o azimute final é o azimute inicial, que é 140, 50, 46, mais o somatório dos ângulos aí medidos em campo, menos 12 vezes 180 graus. N é o número de vértices. Se você perceber que do A
até o J nós temos 12 vértices. Os vértices que vão do M1 ao M10, o A e o I, ok? Que são usados. Os outros dois são só apoio, no caso o B e o vértice J. Então, fazendo este cálculo aí, vamos chegar a esse seguinte resultado aqui, ó. 140, 50, 46, mais 2.064 graus, 39, 33, menos 2.160 graus. E isso vai nos dar que o azimuth final é igual a 44, 30, 19. Pronto, chegamos a esse valor aqui. Então agora vamos calcular o erro angular. E o erro angular é dado pela seguinte fórmula. Como eu disse, é o azimuth final calculado menos o azimuth final conhecido. O azimuth final calculado é este aqui, 44, 30, 19. E o azimuth conhecido foi aquele que eu mostrei bem no comecinho lá, na caderneta de campo. 44, 31, 08 segundos. Com isso, o nosso erro angular vai ser de menos 0 graus, 0 minutos e 49 segundos. Ok? Ok, né, galera? Então vamos lá. Cálculo da tolerância angular. Segundo a NBR 3133, o cálculo da tolerância angular vai ser dado por mais ou menos, aí temos lá um coeficiente que é da classe da poligonal e um outro coeficientezinho lá que é da precisão do equipamento. Neste caso aqui, como eu não peguei no equipamento, como eu não fiz nada de campo, né? Esse exercício aqui eu já peguei já quase semi-pronto, só fiz os devidos cálculos aqui, nós vamos atribuir esse valor aqui. Normalmente, eu vou falar logo aqui para vocês, normalmente quando fazemos um levantamento em campo, que necessita fazer esses cálculos aqui, nós utilizamos apenas a precisão do aparelho vezes a raiz do número de vértices que calculamos. No caso, como eu não sei a precisão do aparelho, eu atribuí 2 minutos. É muito grande? É muito grande, é uma precisão horrível, não é isso? 2 minutos é muita coisa. Atualmente, as estações que eu costumo trabalhar são de 2 segundos. Então, mas como é um exemplo acadêmico, eu botei 2 minutos que é para não termos que, tipo, ficou fora da tolerância. E aí, como é que eu vou resolver isso daí, não é isso? Não é. Então, para poder ficarmos dentro da tolerância, para dar sequência ao nosso exercício, eu botei 2 minutos, ok? Então, a tolerância angular vai ser dada por mais ou menos 2 minutos vezes a raiz de n, onde n é o número de vértices. Com isso, a tolerância angular vai ficar 2 minutos vezes a raiz de 12, e isso vai nos dar mais ou menos 6,93 minutos, beleza? Beleza. Para um levantamento estar dentro da tolerância, ele tem que ser menor do que a tolerância, né? Ele tem que estar no intervalo entre menos 6,93 minutos e mais 6,93 minutos. E o nosso erro angular ficou dentro dessa tolerância, não é isso? Porque o nosso erro angular ficou 49 segundos, não é isso? Mais ou menos 49 segundos. Ele está dentro do menos 6 a mais 6, ok? Ok. Então, o levantamento está beleza. Beleza? Partindo agora do cálculo da tolerância angular, então vamos calcular a correção angular por vértice, que vai ser dada pela seguinte fórmula. Vai ser menos o erro angular dividido para n. Menos o erro angular dividido para n. Esse sinal de menos aqui, galera, é porque estamos fazendo uma compensação. Então, colocamos esse sinal de menos aí. Com isso, a correção angular vai ficar da seguinte fórmula. Menos 0 graus, 0 minutos, 49 segundos, dividido para 12, que vai ser igual a 0 graus, 0 minutos, 4,08 segundos, ok? Ou seja, em cada vértice vamos aplicar aí 4,8 segundos. Então, agora vamos calcular os ângulos corrigidos. Os ângulos corrigidos é dado pela seguinte fórmula. É o ângulo medido em campo mais a correção angular. No caso, no primeiro ângulo aí, que era 173, 58, 32, vamos somar com 4,8 segundos, resultando em 173, 58, 36,08 segundos. Repetindo para os outros vértices aí, chegamos a esses valores aí, ó. Isso daqui eu não vou passar passo a passo não, porque é muito repetitivo. Eu recomendo que pausem o vídeo, calculem. É bom que se eu tiver feito algum cálculozinho errado, vocês colocam aí nos comentários. Então, pronto. Os ângulos já foram corrigidos. Então agora vamos calcular os azimuths, não é isso? Que é do mesmo jeito aí de uma poligonal fechada. Como já sabemos, o azimuth de um alinhamento vai ser igual ao azimuth de um alinhamento anterior, mais o ângulo medido, não é isso? Mais ou menos 180 graus. Neste caso aqui, todos os ângulos foram horários, ok? Por isso que é o sinal de mais aqui, viu? Mais o ângulo horário. Se fosse um ângulo anti-horário, seria menos, ok? Mais ou menos 180. Esse mais ou menos 180 aqui, como eu já falei na aula passada, não é isso? É que se o azimuth anterior mais o ângulo
for maior que 180, você vai subtrair 180. E se for menor que 180, você vai somar 180. Isso é para que o azimuth fique sempre entre 0 e 360 graus. Se passar de 360 graus, você vai ter que subtrair 360 graus. O azimuth final vai ser o azimuth inicial mais o somatório dos ângulos menos n vezes 180, que foi aquela formulazinha que eu usei bem no começo. Agora você tem uma coisinha aqui que eu acho que alguns prestaram, assim tiver prestado atenção, iriam já reclamar nos comentários dizendo que eu errei. O azimuth inicial. Sabemos aqui, galera, pelo nosso desenho, que o azimuth inicial é o azimuth de B para A. E o azimuth de B para A é igual ao azimuth de A para B mais 180. Vamos voltar lá para aquela figurazinha para vocês terem uma ideia aqui. O que é que eu estou falando? Que bagaça é essa que eu estou falando? O azimuth que eu conheço é o azimuth de A para B, não é isso? Mas se você olhar pelo croquis, A para B vai daqui para cá. E nós precisamos, para o nosso cálculo, do azimuth de B para A. Na primeira aula, eu acho que eu ensinei a vocês a cálculo do contra-azimuth, que é o azimuth mais 180, né? Isso aí depois você vai subtrair 360 caso passe dos 360 graus. Por isso que, quando eu calculei o erro angular, ficou nesse valor aqui, 140, 50, 46. Agora eu vou mostrar como eu cheguei nesse valor de 140, 50, 46. Então, o azimuth inicial é o azimuth de D para A, que é igual ao azimuth de A para B mais 180. Ou seja, é o contra-azimuth do azimuth que nós temos conhecimento. Para calcular aí, é muito simples. Se temos o azimuth de A para B, que é igual a 320, 50, 46, vamos somar isso daí com 180. O resultado disso daí é 550, 46. Mas sabemos que o azimuth é o ângulo horário medido do norte até o alinhamento, que varia de 0 a 360 graus, beleza? Beleza. Então, quando passa de 360 graus, você subtrai 360 graus. Com isso, o azimuth ficou 140 graus, 50, 46. E este é o nosso azimuth inicial aí. Pronto. Agora, os cálculos dos azimuths é muito simples. Vai ser o azimuth anterior mais o ângulo medido em campo, mais ou menos 180. Para o primeiro alinhamento aí, vai ser o seguinte. O azimuth de A, M1, vai ser igual ao azimuth de B para A, mais o ângulo medido, mais ou menos 180. E isso nos dá que o azimuth de AM1 vai ser igual a 134 graus, 49, 22,08 segundos. Repetindo esse processo para os outros alinhamentos aí, chegamos aqui no final, que é o azimuth de I para J igual a 44 graus, 31 minutos, 08 segundos, que bate com o valor que já conhecíamos. Ou seja, a nossa poligonal está isenta de erros angulares. Ok? Ok, né, galera? Partindo agora do cálculo dos azimuths, vamos agora para o cálculo das projeções relativas, não é isso? Vamos projetar esses alinhamentos aí no eixo das abscissas e nos eixos das ordenadas. Começamos aí na direção x, nas abscissas, não é isso? Que é igual a distância vezes o seno do azimuth. Para o primeiro alinhamento, a projeção vai ser o seguinte, 330,97 vezes o seno de 134 graus, 49, 22,08, que é igual a 234,754 metros. Repetindo isso daí para todos os outros alinhamentos, chegamos aí a estes valores aqui. O somatório dessa parada toda aqui ficou nisso daqui, 1897,247 metros. Ok? Ok. Para a direção y ou ordenadas, não é isso? Temos que a projeção relativa na direção y é igual a d vezes o cosseno do azimuth. D é a distância, viu, galera? Vezes o cosseno do azimuth. Para o primeiro alinhamento, temos que 330,97 vezes o cosseno de 134 graus, 49 minutos, 22,08 segundos, vai ter um resultado de menos 233,306 metros. Repetindo o processo aí para os outros alinhamentos, chegamos aí a estes valores aqui. E o somatório dessa parada toda aqui fica em 1003,372 metros. Pronto. De posse das projeções relativas, agora vamos calcular o erro linear. O que é o erro linear? É o erro nas medidas aí de distância, não é isso, galera? Por quê? Se conhecemos a partida e a chegada, se você pegar essas distâncias medidas, ela não vai dar exata, né? Isso não vai dar, por exemplo, a distância, você vai medir aí, não vai, você pegar essas distâncias aí, nunca vai bater corretamente igualzinho lá naquele ponto, no ponto de chegada. Ou vai ficar antes ou vai ficar depois, vai ficar de um lado, ficar do outro. Por quê? Porque são cometidos durante o levantamento alguns erros aí, dentre erros grosseiros, sistemáticos, aquela coisa toda,
E tem erros aí, como sistemática, que você não tem controle. E com isso, todo levantamento topográfico vai ter erro. Erro linear. O erro linear é dado como aquela fórmula que vocês já conhecem aí da aula passada, que vai ser ΔX ao quadrado sobre ΔY ao quadrado. A única diferença é que o seguinte, lá o ΔX e o ΔY eram somatórios, não é isso? Aqui não. O ΔX vai ser o somatório de x, não é isso? Menos a coordenada x final, menos a coordenada x inicial. Analogamente, em y, o ΔY vai ser o somatório das projeções em y, menos a coordenada y final, menos a coordenada y inicial. Com isso, vamos chegar a esses valores aqui. ΔX, 0,362 metros. ΔY, 1,700 metros. Substituindo esses valores aí, vamos chegar aqui. O erro linear é de 1,738 metros. Ok? Ok. Então, pronto. Conhecido o erro angular, vamos ver aí se esse erro está dentro de uma tolerância. Para calcular a tolerância, precisamos primeiramente calcular a precisão relativa, ou erro relativo, que é uma proporção aí. No caso, o erro relativo é dado por 1 dividido para P sobre EL, onde P é o perímetro e EL é o erro relativo. Então vamos lá. O perímetro é o somatório dos lados aí, no caso o somatório das distâncias medidas em campo. Com isso, o perímetro ficou em 3.285,330 metros. Substituindo aí os valores que temos, fica aqui. A precisão relativa vai ser igual ao EL, que é 1,738, dividido para 3.285,330, que vai nos dar 1 sobre 1.890. Isso significa aí que a cada 1.890 metros medidos, erramos 1 metro. Então, o levantamento na parte linear só vai estar dentro da tolerância se o erro relativo for menor que a tolerância linear. Ok? Então, a tolerância linear é dada pela seguinte fórmula. Na NBR, também temos aí o cálculo para a tolerância linear, que é dado pela coeficiente, que depende da classe da poligonal, vezes a raiz do perímetro em quilômetros. Como esse levantamento não foi eu que realizei, eu decidi fazer ele de forma que, para essa videoaula, tudo ficasse dentro das suas tolerâncias. Ou seja, o perímetro aqui, eu não coloquei ele em quilômetros, ok? E este coeficiente aqui, que depende da classe, foi um valor aleatório, ok? Mas na NBR 3133 você tem todos esses coeficientezinhos aqui sem nenhum problema e bem facinho de achar. Então, bora lá. A tolerância linear para este exemplo aqui ficou em 0,01 vezes a raiz do perímetro, que é igual a 0,01 vezes a raiz de 3.285,330, que é igual a 0,573 metros. Com isso, galera, ó, 1 dividido para 1.890, que é a nossa precisão linear, não é isso? Ficou menor que a nossa tolerância, que é de 0,573. Pronto, como o levantamento está dentro das tolerâncias tanto angular como lineares, vamos calcular agora as correções das projeções. As correções aqui são feitas do mesmo jeito da poligonal fechada, onde a correção na direção x vai ser dado pelo menos o kx vezes a distância. O kx é dado por ΔX sobre P. No caso, ΔX é aquele valorzinho lá que a gente calculou ainda agorinha, e o P é o perímetro. Com isso, o kx ficou esse valor aqui de 0,000110175. Então, para o primeiro alinhamento aí, a correção ficou de menos o kx vezes a distância, 330,97. E a correção da projeção AN1 ficou de 0,036 metros. Repetindo-se o processo aí nos outros alinhamentos, as correções ficaram nestes valores aqui, 0,012, 0,021, 0,017. Na direção y, temos aqui que a correção é dada por menos o ky vezes o d, que é a distância. O ky é o ΔY sobre p, que ficou esse valor aqui. Para o primeiro alinhamento, que é o alinhamento AM1, ficamos que o menos o ky vezes a distância, que é 330,97, nos deu o resultado de menos 0,171 metros, ok? Repetindo o processo para os outros alinhamentos aí, chegamos aí a estes valores aí. Pronto. De posse das correções das projeções, agora vamos calcular as projeções corrigidas, que nada mais nada menos é que a projeção mais a correção. Então, em x vai ser a projeção em x mais a correção em x. Para o primeiro alinhamento, temos que a projeção ficou 234,754 e a correção ficou 0,036. Com isso,
A projeção corrigida do primeiro alinhamento ficou em 234,790 na direção X. Repetindo o processo, chegamos a esses valores aí, ok? Ok. Então, repete-se o processo agora para Y. Na direção Y vai ser a projeção em Y mais a correção em Y. Para o primeiro alinhamento, temos a projeção igual a menos 233,306, mais a correção que é menos 0,171. Com isso, a projeção corrigida ficou em menos 233,477 metros. Repetindo-se o processo para os outros alinhamentos, chegamos aí a estes valores aí. Galera, como eu já falei, recomendo que pausem o vídeo, façam esse cálculozinho aí, queimem aí a bateria da sua calculadora. Então, botem o vídeo para tocar para fazermos aí um comparativo, porque tipo, se eu tiver errado alguma coisinha, vocês já avisam aí nos comentários. Então, bora lá. De posse aí das projeções corrigidas, agora vamos calcular as coordenadas totais. Sabemos que a coordenada de um ponto vai ser a coordenada de um ponto anterior, mais a projeção corrigida do alinhamento anterior. Então, o que é que acontece? A coordenada do ponto A é conhecida, não é isso? A coordenada x e y do ponto A é conhecida. Então, essa coordenada vai ser a nossa referência. Com isso, agora vamos calcular a coordenada de x de M1, que vai ser a coordenada anterior, que é a coordenada de A, mais a projeção corrigida do alinhamento AM1, não é isso? Que é o alinhamento antes do ponto M1, que é aqui, 234,790. Então, com isso, a coordenada x de M1 vai ser igual a 15.813,265 metros, ok? Repetindo-se o processo, chegamos aí a essas coordenadas aí na direção x aí para todos os pontos. Agora vamos para as coordenadas aí na direção y, que é do mesma fórmula aí. Vai ser a coordenada anterior mais a projeção corrigida na direção y aí do alinhamento anterior. A coordenada y de A é conhecida, então vamos para a coordenada y de M1, que vai ser a coordenada y de A mais a projeção corrigida do alinhamento AM1, que é esta daqui. Com isso, chegamos ao valor que a coordenada y de M1 é igual a 2.229,630 metros. Repete-se o processo aí para os outros vértices aí e encontramos todas as outras coordenadas aí que necessitamos. De posse aí das coordenadas, já temos aí tudo o que precisamos para fazer o desenho. E quando se vai fazer um desenho, é necessário ter uma escala, não é isso? Uma escala apropriada para que não se fique, por exemplo, não se tenha muita área, espaço sobrando, ou você vai fazer o desenho e o desenho não cabe na prancha, não é isso? Para encontrar a escala da planta, temos duas escalas prováveis, uma na direção x e outra na direção y. Então, basta escolher aquela que melhor satisfaz a todas as coordenadas da planta. Mas antes de escolher a escala das plantas, alguns cálculos devem ser tomados. Quando fala aqui, basta escolher aquela que melhor satisfaz a todas as coordenadas da planta, isso quer dizer o seguinte: para um mesmo desenho, quando você vai fazer o cálculo, você encontra duas escalas. Você sempre vai usar aquela que for menor, ou seja, aquela que possui o denominador maior. Então vamos lá. Os cálculos que precisamos aqui, no caso, para um papel A3, são esses aqui. X do centro. O x do centro vai ser a coordenada central aí na direção x, que é dada pela seguinte fórmula: o x máximo, ou seja, a maior coordenada x, mais a menor coordenada na direção x, dividido para 2. Isso aqui vai nos dar este valor aqui. Analogamente, o y do centro é a maior coordenada na direção y, mais a menor coordenada na direção y, que vai nos dar este valor aqui. O dx e o dy minúsculo são as distâncias, tanto em x como em y. A distância em x, no caso aqui, é a distância útil, a distância da área útil em x. No caso, você tem um papel, depois que você faz, no caso, as bordas, não é isso que você vai ter, recuo das margens, legenda, no caso, vai ter uma direção em x e uma direção em y. Em x, como o papel é um A3, que é 420 mm, vamos subtrair 25 da margem esquerda, 7 da margem direita e 100 da legenda, não é isso? Com isso, sobra aqui o dx aqui vai ser igual a 0,288 metros. Analogamente, o dy vai ser 297 menos 14, que é 7 da margem superior e 7 da margem inferior. Com isso, o dy vai ser 0,283. O dx e o dy são as distâncias também na direção x e na direção y, só que agora da figura, no caso do que foi levantado. Você vai pegar a coordenada x, a maior coordenada na direção x, e menos a menor coordenada na direção y. A distância em x, na direção x,
no caso do que foi levantado, nos dá esse valor aqui, 1897,609 metros. Analogamente, o DY nos dá esse valor aqui, 1140,497 metros. Pronto. De posse desses valores aqui, basta agora calcular a escala. A escala vai ser a relação de 1 dividido para dx maiúsculo dividido para dx minúsculo. Esta é a escala provável na direção x. E com isso, colocando os devidos valores aqui, que encontramos, que temos aqui em cima, vamos encontrar uma escala de 1 para 6.589. Eu e você sabemos que essa escala aqui não é uma escala usual. Com isso, vamos usar a primeira escala usual que venha depois da escala 1 para 6.589, que é a escala de 1 para 7.500. Daniésio, mas por que eu não usei a escala de 1 para 5.000? Sempre aumente o denominador, ok? Por quê? Se a escala dessa figura aqui, no caso, deu isto, se você, no caso, aumentar a escala 1 para 500.000, você tem a grande chance do desenho sacar fora do papel. Ele não vai ficar dentro do papel. Agora vamos calcular a escala da direção y, que é a razão de 1 dividido para dy dividido para dzinho y, que vai nos dar 1 para 4.030. Como 4.030 não é uma escala usual, e nem 4.500 também não é uma escala usual, nós já pulamos automaticamente para a escala de 1 para 5.000. Ou seja, encontramos uma escala de 1 para 7.500 e uma escala de 1 para 5.000. Qual é a escala que vamos usar? Aquela que tem o maior denominador. Ou seja, a escala para essa figura aqui é 1 para 7.500. Pronto. Calculamos a escala. O que é que nos resta agora? Calcular aí os valores iniciais aí do reticulado. Ou seja, na malha de quadrícula, você sempre vai ter que colocar valores inteiros, ok? Você não pode botar valores quebrados. Então você tem que calcular os valores iniciais do reticulado de acordo aí com o tamanho daquele quadradinho. No caso aí, eu sempre utilizo reticulado de 4 centímetros. Ou seja, os valores iniciais do reticulado vão ter que ser múltiplo de 4 centímetros, que vai estar transformado para metros, não é isso? Na escala. Então, o ΔX e o ΔY são os reticulados, que é um quadrado de 4 por 4 centímetros. Ou seja, o ΔX vai ser igual ao ΔY. E isso vai ser igual a 4 centímetros vezes 7.500, que é o módulo da escala. Isso dividido para 100. Por quê? Isso aqui está em centímetros e queremos transformar para metros, não é isso? Então, fica 30.000 dividido para 100, que é igual a 300 metros. Ou seja, cada reticuladozinho daquele lá na malha vai equivaler a 300 metros. E os valores das coordenadas que vão estar na malha tem que ser múltiplo de 300, ok? Então, com isso, você vai fazer o seguinte, você vai calcular um x0 e um y0. Então, bora lá. O x inicial, você vai para calcular o x0 e o y0, é a mesma fórmula, você só vai mudar que um você vai usar as coordenadas x e o outro você vai usar as coordenadas y. Então, o x0 vai ser igual à parte inteira desta divisão aqui, ó, o xc dividido para ΔX. O xc dividido para ΔX, ó, xc 16.527,280 dividido para 300 vezes 300, ok? Vezes 300, vezes o ΔX. Com isso, olha só, você vai pegar a parte inteira, você vai dividir isso daqui. Ele vai dar um valorzinho quebrado, você vai pegar a parte inteira. Com isso, ficou 55 vezes 300, que é igual a 16.500. Pronto. Esse aqui é o ponto x inicial aí da nossa reticulada. O ponto y inicial vai ser do mesmo jeito, vai ser a parte inteira dessa divisão, YC, dividido para ΔY vezes o próprio ΔY. O YC é igual a 1892,858. Dividido para 300, vai ficar 6 vezes 300. Você vai dividir isso aqui e vai pegar a parte inteira. Vai ficar 6 vezes 300, que é igual a 1.800 metros. Pronto. Já com esses dados aqui, você já consegue fazer na de boas a sua planta daí. Seja ela no braço ou seja ela no AutoCAD. Partindo aí do cálculo de planta, aí, vamos finalizar aí a nossa videoaula calculando os azimutes corrigidos e as distâncias corrigidas. Os azimutes corrigidos, galera, você vai calcular através das coordenadas que você encontrou. Você vai determinar aí o quadrante que ele vai pertencer. Então, o quadrante é dado pelo ΔX e pelo ΔY. E então você vai aplicar a fórmula do rumo. Então, sabemos que no primeiro quadrante o rumo é igual ao azimute. Então, quando ΔX for positivo e o ΔY for positivo,
você já vai saber que este alinhamento vai estar no primeiro quadrante. E no primeiro quadrante, o azimuth é igual ao rumo. Então, o azimuth no primeiro quadrante vai ser igual ao arco tangente de ΔX sobre ΔY. No segundo quadrante, o ΔX é positivo, já o ΔY é negativo. Então, o azimuth vai ser o rumo mais 180. Ok? Ok. No terceiro quadrante, o ΔX é negativo e o ΔY é negativo. Então, o azimuth vai ser o rumo mais 180. Aí você me pergunta, Deniésio, por que no segundo e no terceiro quadrante você somou com 180? Mas aquelas formulazinhas de lá que você passou na primeira aula, no terceiro quadrante somava com 180 e por que somou com 180 os dois? É o seguinte, galera. No segundo quadrante você vai ter um valor negativo. Você vai somar com 180 para ficar um azimuth positivo. No terceiro quadrante você vai ter um valor positivo. Você vai somar com 180 para poder ficar no terceiro quadrante. No quarto quadrante, o ΔX é negativo e o ΔY é negativo. Então, o azimuth vai ser o rumo mais 360 graus. Vale lembrar aqui que o ΔX é igual a projeção corrigida em X. E o ΔY é igual a projeção corrigida em Y. Você não vai ter que calcular a coordenada do final menos a inicial para calcular isso. Você basta pegar esses valores aqui. Então vamos calcular aí os azimuths corrigidos. O azimuth de B para A você não vai corrigir nada, porque ele era um azimuth que você já tinha conhecimento. Então o azimuth de A para M1 vai ser o arco tangente de 234,790 dividido para menos 233,477. Se vocês perceberem, aqui são as projeções. Veja que o ΔX vai ser positivo e o ΔY é negativo. Isto aqui nos coloca no segundo quadrante, por isso que soma com 180 graus. Com isso, chegamos que o azimuth corrigido do alinhamento AM1 é igual a 134 graus, 50 minutos, 21,74 segundos. Repetindo o processo aí para os outros alinhamentos, vamos chegar a esses azimuths corrigidos aqui. Recomendo mais uma vez que pausem a videoaula e façam esses cálculos aí na sua calculadorazinha aí, seja ela uma Cássio, uma HPzinha, ok? Então, para finalizar a nossa videoaula aí, os lados corrigidos. Os lados corrigidos, galera, é daquela mesma forma que eu já falei anteriormente aí na aula sobre poligonal fechada. Vai ser ΔX ao quadrado, faltou ali o delta, não é isso? Mais o ΔY ao quadrado. Já sabemos que o ΔX é a mesma coisa da projeção corrigida do alinhamento. E o ΔY é a mesma coisa da projeção corrigida do alinhamento na direção Y. Então vamos aqui. Do primeiro alinhamento de AM1, não é isso? Do alinhamento AM1 vai ser 234,790 ao quadrado mais menos 233,477 ao quadrado, a raiz dessa parada toda aí. Com isso, a distância corrigida aqui vai ser 311,117 metros. Repetindo o processo aí para os outros alinhamentos aí, chegamos a essas distâncias corrigidas aí. Pronto. Com todos esses cálculos aí, você vai elaborar uma caderneta aí, a caderneta aí do seu levantamento. No caso do nosso levantamento, a caderneta ficaria mais ou menos desse formato aí. Pode variar aí porque eu posso ter errado algum cálculo, e pode variar aí porque você pode fazer do jeito que você quiser. Não é norma esta caderneta que eu fiz aqui. Então tá aqui, ó. Cadernetazinha bonitinha, as coordenadas que encontramos, tudo bem explicadinho. E para finalizar aqui, ó, as correções que fizemos, azimuth corrigido, distância corrigidas. Está aqui perímetro, ΔX, ΔY, EL, PL, KX, KY, somatório angular, o erro angular e a correção angular. Então, galera, espero que vocês tenham entendido. Antes de ir embora, eu peço para vocês aquele favorzão de sempre, que é inscrevam-se aí no canal, cliquem em gostei, qualquer dúvida aí pode deixar nos comentários aí que eu explico. Leiam a NBR 13.133 aí, porque ela é o carro-chefe aí de quem quer trabalhar com topografia, de quem quer basicamente entender o que é levantamento topográfico, não é isso? Porque sabemos aí que tem muita gente que trabalha na área, aprenderam a operar os equipamentos, mas não tem um conhecimento teórico, ou seja, se você é desse tipo aí, eu não tenho nada contra não, mas então leiam a NBR 13.133 que vocês vão ter uma melhora significativa aí nos trabalhos de vocês. Para aqueles que são estudantes de engenharia, seja ela cartográfica, seja ela de agrimensura ou curso técnico aí de agrimensura, fica aí esse grande exercício aí para vocês resolverem aí. Então, até a nossa próxima videoaula aí sobre topografia, no caso, outro exercíciozinho aí de topografia, e falou!